Transforma a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 304 da nossa leitura. Nós vamos hoje ler o livro de 2 Crônicas. A gente vai ver 2 capítulos, é bem rápido, e a gente vai concluir mais um livro, 2 Crônicas. Então nos 3 últimos dias, nós concluímos um livro extenso do profeta Jeremias. Também nós vimos os últimos capítulos de 2 Reis e agora 2 Crônicas. E a gente vê como se complementa, né? Eles se repetem, os livros, acaba, né, reforçando o que aconteceu. Obviamente que no livro de Jeremias você tem com mais riqueza de detalhes, mas você vê então os complementos e os reforços, enfim, nesses outros 2 livros para a gente concluir. Por que a gente não concluiu? Porque a gente lê a história e volta no mesmo tempo, a gente vê no mesmo tempo de como vem acontecendo, né, os acontecimentos. Quando também nós não lemos e a profecia do Novo Testamento, né, dá luz a aquilo que foi dito, né, no antepassado, né, no Velho Testamento. Capítulo 35, a gente viu na último dia de leitura, né, os reinados de Josias, depois Joacás, Joaquim, Zedequias, e aí a gente vai vendo o desdobrar da história, o que acontece dentro desses reinados, né? Inclusive eu estou começando a ver a história, rever a história ontem do rei Acabe, né? Quando Elias era profeta. A gente viu isso também, né? 1 Reis, enfim. E a gente vê também a Jezabel, né? Que vai, enfim, ter esse relacionamento com o rei Acabe e vai querer exterminar o profeta Elias. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso faz parte da história da relação de Deus, né, usando os profetas para falar com o povo. E o povo, na sua grande maioria, ignora. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm a sensação que está fazendo direito. E por fazer direito parece que está dando certo, e está dando certo aos olhos. E aí eles acham que esse está o caminho, né? E, e aí a palavra de Deus até fala que há caminhos para o homem que eles parecem certo, mas esse caminho nos leva à perdição, né? Então por isso que é importante entender, porque às vezes a gente acha que a nossa vida está dando tudo certo, né? Em termos financeiro, de saúde e tudo mais, mas nós estamos realmente caminhando, né, andando num caminho de perdição. E na grande maioria, nós achamos que somos capazes, né? A gente fala muito eu, né? Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Foi o que aconteceu lá no Éden, né? Satanás apontou para Deus e não para ele. Ele não falou, ó, você come esse fruto para ser igual a mim. Não. Você vai comer esse fruto para ser igual a Deus, né? Então, o homem quer ser o autor da sua própria salvação, né? Das suas próprias conquistas, ignorando sempre Deus na sua grandeza, na sua bondade, né? Foi Ele que nos criou, e criou com grande poder, né? Na imagem e semelhança dele. Então, capítulo 35, a gente vai ver esse homem que estava reinando, né? Josias, no versículo 1. Josias, ele tinha algo, né? E aí a gente vai ler então, como a gente já leu, e a gente vai reforçar aqui o que Josias fazia de certo, né? Josias agradava a Deus? E aí ele fala assim, então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Assim, o cordeiro pascual foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Josias também nomeou sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor.
deu a seguinte ordem aos levitas, encarregados de instruir todo o Israel e consagrados para servir ao Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro, sobre os ombros, agora dediquem seu tempo a servir ao Senhor, seu Deus, e ao seu povo de Israel. Apresente-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme instruções de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregados, quando elas trouxerem as suas ofertas ao templo. Abata os cordeiros pascuais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Siga as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo 30.000 cordeiros, 30 cordeiros e cabritos, para as ofertas de Páscoa, além dos 3.000 bois, todos dos rebanhos e do gado do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias, Giel e os chefes do templo de Deus deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois como oferta de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos, Semaías e Natanael, bem como Asabias, Giel e Josabade, deram 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e levitas tomaram seus lugares, organizando-os de acordo com as suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar. Enquanto os levitas preparavam os animais, repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com as suas divisões, para que as famílias as oferecessem ao Senhor conforme prescrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa como prescrito, cozinharam as ofertas sagradas e potes, caldeirões, panelas, e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes e os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos, os músicos descendentes de Asaf estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi. Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei, os guardas das portas, não precisaram deixar os seus postos, pois seus parentes e os levitas também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde os tempos do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias. Olha. Com todos os sacerdotes, os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo o Judá e Israel, que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Então, olha que interessante, né? Bom, a Páscoa é a principal festa para o judeu, que deve ser a principal comemoração para o cristão. Porque hoje a gente já não comemora a Páscoa, a gente comemora a ceia do Senhor, né? Porque a Páscoa se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus, ele é o cumprimento de toda essa Páscoa. Por quê? O que a Páscoa, né, para o judeu é celebrada?
a grande libertação do povo que estava escravizado no Egito, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, passou pelo Mar Vermelho, né? Manteve o povo no deserto para o povo aprender as instruções e a vontade de Deus. Muitos ali não entenderam, né? Continuaram escravos em sua mente, né? Até muitos queriam voltar para a escravidão, né? Reclamando de Deus. Ali Moisés recebe as instruções de Deus, né? Que é a lei, fazem o tabernáculo, ali começa toda a relação mais íntima, né? De Deus com o povo, para que o povo seja preparado para entrar na terra prometida. Essa é a grande celebração da libertação. Hoje a gente celebra a ceia do Senhor todo o primeiro dia da semana, que foi aonde Jesus ressuscitou, né? Porque Jesus nos libertou do quê? Da escravidão, não do homem, da escravidão do pecado, né? Da escravidão que o homem, né, se coloca como um pecador na escravidão, dos seus desejos, dos seus prazeres. Então, essa é a celebração que todo domingo que a igreja se reúne como uma assembleia para poder lembrar, né, trazer à memória a libertação do pecado, né, que Jesus nos libertou na cruz do Calvário, com a sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa é a Páscoa, né, que o cristão celebra, que não é mais a Páscoa, é a ceia do Senhor. Então, trazendo essa leitura de hoje, né, nunca se ouve, né, há uma grande comemoração. E é interessante porque nos tempos de Jesus, o povo ia para o templo também celebrar a Páscoa, né, e foi justamente numa celebração de Páscoa, nessa data, que Jesus é morto numa cruz. E lembro certa vez, numa passagem, que o pessoal fazia comércio, né, porque vinha povos de todas as regiões para Jerusalém, no templo, para poder comemorar a Páscoa e pegar um animalzinho, né, ou um animal, ou até uma pombinha, quem não tinha dinheiro, e sacrificar, né, oferecer o sacrifício ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E as pessoas compravam ali, e aquilo virou um comércio, né? Aquilo ali virou uma forma de as pessoas ganharem dinheiro, né? Explorando principalmente no câmbio, né? E aí Jesus condenou, ficou raivoso, né? Espalhou tudo aquilo, né? Aquele comércio que havia. E você vê que Josias aqui, ele não só não cobrou, mas ele ofertou, e ofertou em grande quantidade, né? Essa grande celebração da festa da Páscoa aqui já não estava sendo feita pelos seus antepassados, né? Pelos seus sucessores. Ao contrário, as pessoas ignoraram a Deus, usaram até o templo para oferecer, né, sacrifício a outros ídolos. Então a gente vê aqui como é a diferença, né, do reinado de Josias. E aí no versículo 20, de capítulo 35 de 2 Crônicas, até o versículo 27, a gente vai ver então Josias, né, morrendo, e aí vamos ver o desdobramento dos novos reinados, né? Como que cada um se comportava. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, né, a gente viu na leitura anterior, e se você perdeu, fica comigo até o final, você vai acessar isso, eu vou te dar o acesso. O que acontece? Ele restaurou o templo, Neco, rei do Egito, na época, levou o seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: "O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. E Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá."
Josias, porém, infelizmente, né, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou e levou o seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas. Ele gritou para os seus homens: tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, aonde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias. E até hoje, os cantores e as cantoras ainda entoam esses lamentos sobre a sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados nos livros das Lamentações. E os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Né? Então a gente vê aqui a confirmação, né, que na época de Josias, quem era o profeta era o Jeremias, né? E infelizmente, né, às vezes o homem cai no engodo, né, no engano, e acaba ignorando muitas vezes a Deus e sofre a consequência. Né? Então, esse homem não queria lutar, né? Neco não queria lutar com ele, bem pelo contrário, mas Josias aí queria se opor e queria lutar contra ele e acabou sofrendo aí uma flechada e a sua morte. Capítulo 35 se encerra, a gente vai para o último capítulo 36, que tem alguns trechos curtos, né, de sucessões de reinado, e vamos ver como que isso vai desdobrando e a gente vai finalizando e caminhando para o final de mais um livro de 2 Crônicas. Capítulo 36, Joacás vai reinar em Judá. O povo da terra proclamou Joacás, filho de quem? De Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses só. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá um pagamento de 3.500 quilos de prata, 35 quilos de ouro como tributo. Então a gente vê aqui uma pequena passagem, né, do filho de Josias com o reinado. E agora a gente vai ver então Jeoaquim que reina em Judá. O rei do Egito, o que ele fez? Ele nomeou Eliaquim, irmão de Joacás, né, esse Joacás que a gente viu. Então ele nomeou rei sobre Judá e sobre Jerusalém e mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois Neco levou Joacás para o Egito como prisioneiro. Então ele pega o filho de Josias, Joacás, que reinou só 3 meses, ele prende e nomeia o irmão dele como, né, Eliaquim, né, que muda de nome para Joaquim, como rei. Então Joaquim ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Então o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Joaquim com correntes de bronze, depois levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns tesouros do templo do Senhor e o colocou em seu palácio na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que ele fez e tudo que foi contra ele, estão registrados nos livros dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim, aqui é outro, foi o seu sucessor. Né? Então, você vê o acontecimento. Né? Então, Nabucodonosor invade, né, e toma posse, pega inclusive alguns despojos para colocar no seu palácio, e o outro filho então é nomeado rei. E vamos ver como que vai acontecendo. O Joaquim tinha 18 anos só,
quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém, de novo, por 3 meses, né? 3 meses e 10 dias. Igual quem? Igual Joacás, né? O seu pai. Na verdade, nem é seu pai, né? É o seu avô. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião, também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou quem? Zedequias, o tio dele, o tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Então agora Zedequias, a gente já leu também, né, em Jeremias, Zedequias agora passa então a reinar, né? Um fica 11, um fica 3, outro fica 3 meses, outro fica 11, o outro volta fica 3 meses, né? E esses reinados, né, acaba sendo dominado agora não mais pelo Egito, mas pela Babilônia. Então Zedequias vai reinar, né, em Judá. E vamos ver que a gente vai finalizando o livro aqui. Bom dia, Ivonete. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui acompanhando comigo ao vivo. Agora Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar. E reinou por Jerusalém por 11 anos. Olha, né? A gente vê 3, né? Outro 11, outro 3 e outro 11 de novo. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou quando o profeta Jeremias, né, a gente viu isso lá no livro de Jeremias, lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus, né? Olha as traições, né? Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel, né? Você lembra o diálogo que Jeremias e eles tiveram? Mas mesmo assim, né, ele não conseguiu dar ouvidos. Da mesma forma, todos os líderes do sacerdote e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Então, não só o reinado, mas infelizmente também, né, o povo que cuidava da parte espiritual estava corrompido, estava sendo infiel a Deus, né, cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas, né, e profanaram no templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. O que vai acontecendo, né? Vai passando reinado por reinado, vão deixando entrar outros tipos de adorações, né? Outros deuses vão se infiltrando e a cultura vai se instalando, e quando você vai ver, você já deixou tudo, muita coisa de lado, né? Aconteceu isso, né, com o rei Acabe, que eu estava contando no começo, né? Quando Jezabel entra, né, e tem relação e acaba colocando, né, o reinado, né, adorações de Baal. A gente vê isso também quando Salomão se perde, né, acaba se relacionando com outras e tantas outras mulheres que acabam introduzindo. E isso acontece nos dias de hoje, né? Nos dias de Jesus aconteceu isso, né? O sacerdócio estava corrompido por conta de poder e utilizando, né, a própria religião para poder subir ao poder e conquistar isso, né? Isso acontece também. As tradições, né, do cristianismo vai se misturando, vai se achando tudo bem, e foi assim que aconteceu o desvio da igreja, na verdade, né? A igreja primitiva estava ali, e aí, por volta do século III, né, você vai vendo então o poder junto com a igreja se misturando, e você vai vendo o grande poderio, né, do Império Romano, que hoje, né, você tem a igreja, né, apostólica romana, né, que é o catolicismo, né, com grande poder exercendo, e já não só também o catolicismo, como tantas outras, né, religiões que, se a gente também não estudar e entender a verdadeira vontade de Deus, nós vamos nos misturando, vamos deixando, vamos adorando outros deuses, que foi tão combatido, né, pelos apóstolos, né, na era cristã, como no próprio Cristo também, como parece que isso, né, parece não, isso acontece ao longo da história.
Bom, e que então eu e você possamos aprender sobre isso. Então, versículo 14 fala que da mesma forma que todos os líderes, sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor, que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-lo, pois tinham compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, o que aconteceu? Eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, coaçaram dos profetas, até que a ira do Senhor não se pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer, né? Quantas e quantas vezes Deus levantou profetas para falar com o povo, né? Isaías, Jeremias, né? Samuel e tantos outros, né? Elias, tantos profetas, né? Que falaram no passado, Deus usava os profetas para falar com o povo. E hoje, né, Deus fala através do seu Filho, né, de Jesus, e através das Escrituras. Só que acontece, a maioria do povo ignorou, né? Quando não prenderam, quando não mataram, né? Porque está atrapalhando. Então, isso vai gerar o quê? Gerou e gera consequências se a gente poder ignorar. E gera consequências eternas, né? Lembro muito bem, até recentemente lemos e vimos isso, sobre Jesus falando de um rico, né, que morre, e de Lázaro. Né? E já não havia mais chance disso reverter. E aí, pelo menos Lázaro fala, pede para que... O rico fala, pede para que Lázaro volte e fale com os meus irmãos, com a minha família, porque eles estão indo para o mesmo caminho que eu estou. E ele fala, não, eles têm os profetas, né? Tem as palavras dos profetas. Né? Hoje a gente tem a palavra do Senhor para poder ouvir e querer obedecê-lo. Né? Não somos perfeitos, mas queremos ouvir e buscar a se relacionar, né, a conhecer a Deus, que é o que a gente está fazendo nessa leitura, né, nesses 304 dias de leitura, e buscar nos ser transformado pela palavra de Deus. E qual é a consequência disso? A gente vai encerrando vendo aqui o quê? No versículo 17 até o versículo 21, a gente vai ver a queda, né, de Jerusalém. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos na mão do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus, e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Né? Então a gente vai vendo, né? A gente vai ler ainda, se Deus permitir, a profecia, né, de Daniel, Deus falando através de Daniel para o rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor, a gente viu no final ali de Jeremias, né, ele também passa a ser destruído porque ignora tudo. Né? Lembra-se que Nabucodonosor era servo de Deus. Né? Deus utilizou isso para castigar? Não. Ele não castiga, Deus usa isso para o quê? Para colocar ordem. Um pai ama o filho quando ele o disciplina. Deus está querendo disciplinar a mim e a você, com os exemplos, inclusive, que a gente está lendo hoje. Só que a gente não quer ser disciplinado. Né? Quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, nós não queremos ouvir, né, dos nossos pais, até físicos humanos, ouvir o amor que Deus tem, né, o amor que um pai tem para o seu filho.
Então a gente vê agora a queda, né, de uma forma bem resumida, a queda da Babilônia e vindo o reino Pérsia, depois vai vir, né, o grego, depois vai vir o romano, né, que viveu por muitos e muitos anos, aonde Deus decide descer do céu à terra na era do Império Romano. Né? Olha que bom, né, que gostoso a gente ler e ver, né, o tratado, a relação de Deus. Então, versículo 21, cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor, transmitida por Jeremias, a gente viu. A terra finalmente desfrutou do seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Né? Então, a gente não tem muito tempo para falar sobre esses números, inclusive os 70, mas enfim, a gente vê aqui, inclusive o número 7 multiplicado, a gente vê lá os 49 anos, né? O grande dia do perdão, né? Mas Deus quer restaurar, né? E Deus restaura os seus remanescentes, né? Aqueles que estão em Cristo são remanescentes de Deus, né? Aqueles que aceitaram, viram, se arrependeram dos seus pecados. E a gente vai encerrando então, versículo 22 até o versículo 23, né, esses dois versículos, o Império Novo, né, o novo Império. Sírio permite que os exilados regressem, né? Ou seja, o reinado persa vai ter, né, sempre Deus, na verdade, agindo, né, no meio do povo. E quando o homem tem um coração voltado a Deus, as coisas acontecem de acordo, né, com a vontade dele. E ele fala que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Aí diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa. E que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Né? Então, isso não requer, não é Deus que vai lá e age e que faz. Mesmo porque Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Né? Mas essa relação, né, até inclusive que fala que Deus endureceu o coração do faraó, na verdade existe algo por trás, que inclusive a gente estudou recentemente de novo, é que o homem já tem um coração duro. E na medida que você persiste, mais dureza fica. E na medida que o homem tem um coração segundo a Deus como Davi, mais ainda há arrependimento, mais ainda há reflexão. Deus conhece, né, a vontade daquele que se inclina. Né? Deus não criou homens robôs. Deus criou um homem semelhante a ele, a vontade de fazer o bem. E essa é uma decisão que só cada um pode fazer de forma individual. E não importa a situação que nós encontramos, desde o mais pecador, né, até a pessoa que está mais, né, perto, mais santificada perto de Deus, né, mesmo pecando, o coração do homem ele é capaz, né, de não se conformar, se arrepender e retornar a Deus, né? Como diria o povo assírio, né, que é um povo tão perverso que ainda assim, né, se converteu. Até Jonas não queria ir lá pregar, né, falar do amor de Deus para os reis assírios, né, os ninivitas. Né? O que Deus quer é que todos ainda, né, cheguem ao arrependimento e reconheçam que Ele é um Pai, né, e que nós somos filhos amados dele e não se revolte.
Então a gente encerra aqui, né, mais um livro maravilhoso, né, o final do livro de Crônicas, trazendo até um apanhado, né, de uma forma, a gente trouxe aqui de uma forma muito bem resumida, enfim, um pouco do que a gente viu no livro de Jeremias, segundo Reis, segundo Crônicas, né, a gente faz um apanhado geral aqui, e é gostoso de a gente poder entender a relação, de novo, de Deus com o povo, né, e Deus intervindo sempre para que o povo o ame, né, o reconheça. Então a gente encerra mais um livro, o segundo Crônicas, né? E a gente então vai para o dia 305 da nossa leitura. Né? Eu já nem sei que livro é, mas eu tenho marcado aqui. A gente vai ler o Obadias, né? A gente vai ler livros, pequenos livros, né? Obadias tem apenas um capítulo só. A gente vai ler Obadias, aí a gente vai seguindo com outros livros, né? A gente vai ver no dia 305, dois livros, na verdade, Obadias e Abacuque, né? E a gente vai ver esses profetas de Deus, inclusive, vendo a queda, né? As pessoas até clamam a Deus, Senhor, né? Porque tudo isso está acontecendo, tenha misericórdia de nós, enfim. Né? A gente vai ver o livro de Lamentações, né? Que provavelmente é escrito por Abacuque. Enfim, a gente, se Deus permitir, a gente vai ver o desdobramento, né, dessas histórias e o quanto elas podem nos ensinar. Bom, glória a Deus por mais um livro concluído, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Né? Você quis dizer deturpar, isso mesmo, irmã. É deturpar, né? Mudar, né? A gente quer, às vezes, fazer esse tipo de mudança, adaptação, inclusive, né? A gente quer fazer uma aplicação, às vezes, da palavra de Deus conforme os nossos, né? O nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos prazeres, né? Esse é o caminho que acontece. Bom, então oremos a Deus, né? Para a gente concluir mais esse livro de leitura. E eu peço então que você medite juntamente comigo em uma oração. Nosso Pai, Paizinho querido, maravilhoso Deus, Criador de todo o universo, Pai, que nós não conseguimos imaginar a grandeza e o poder do Senhor, a magnitude da Tua grandeza, mas o Senhor criou a gente de uma forma tão especial, a Tua vontade se manifestou em criar a imagem e semelhança para ter uma relação com os Seus filhos. Ajude a compreender isso, Senhor. Ajude a andarmos segundo os passos de Cristo, segundo o que Cristo nos ensinou. Que nossa mente possa ser a mente de Jesus. Que o Teu Espírito habite em nós a cada dia. Que a nossa fé possa aumentar e nós vamos crescendo e andando de fé em fé, Pai, conforme nós vamos lendo as Escrituras Sagradas. É muito bom, é muito gratificante em saber que as Tuas palavras são eternas e que elas possam estar gravadas, Pai, em nossos corações, cravadas em nossa mente, em nossa alma. Que o nosso espírito, né, possa enxergar que o Teu Espírito testemunha que somos Seus filhos. Que nós possamos mostrar a luz da Tua palavra, a luz de Cristo, para que o mundo possa enxergar e possa se converter, possa se arrepender e possa tirar de alguma forma, Pai, da grande luta que nós temos de querer se tornar como o Senhor e muito ainda querer fazer as nossas vontades, os nossos desejos, que nos leva, muitas vezes, na maioria, nos afasta do Senhor. Nós esquecemos inúmeras vezes o Senhor, principalmente quando nós vivemos momentos bons, momentos maravilhosos, nós acabamos esquecendo. Às vezes, dificuldades nos faz a gente mais ainda agradecer e olhar para o Senhor. Infelizmente, nós somos até feio, Pai. Chega a ser
horroroso o nosso comportamento, Pai, diante do Senhor. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão por nós. Te agradecemos porque Jesus Cristo veio a este mundo, há mais de 2000 anos, salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Nós te agradecemos porque Jesus está à sua destra. Nós não conseguimos, às vezes, até compreender essa trindade sendo tudo um só Senhor. Te agradecemos porque o Teu Espírito está conosco. Que os anjos do Senhor possam acampar, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. E te agradecemos por isso, Pai. Pela oportunidade de concluir mais um livro, mais um dia de leitura. E eu peço humildemente, Pai, para que o Senhor abençoe, proteja, guarde cada pessoa que passa aqui, cada pessoa que se dedica, se sacrifica para poder buscar o Senhor. E então, que essa leitura seja alcançada aos corações de cada um para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em Jesus nós oramos e que nós pedimos que a concordância no nome de Jesus seja feito aí no céu como é feita aqui para ser feita aqui na terra. Então a nossa oração é a concordância no nome de Jesus, que Jesus possa concordar com as palavras nossas e levar as nossas súplicas diante do Senhor. Então, é em nome dele, é por ele, através dele que nós oramos. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, mais um dia, e a Ivonete aqui, passando ao vivo, pedindo orações por sua vida espiritual. Estou sendo perseguida dentro do meu próprio lar. Deus tenha misericórdia de mim. Todos que estão seguindo os caminhos de Jesus. Amém, irmã, amém, Cristo até o céu. Por que amém? Porque Deus falou isso, Obviamente, se você está seguindo a Cristo, ele fala, muitos vão ser perseguidos em meu nome. E eu acredito muito que você deva orar, jejuar, e ser amorosa, sim, fazer justiça daqueles que vão contra a palavra do Senhor, mas não precisa, não precisa levantar nenhuma espada, O amor constrange, que Deus te dê sabedoria, a mim também e a todos nós, que estamos debaixo da vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor, consigamos ficar firmes. E não precisamos sequestrar a alma de ninguém, porque cada um é dono da sua própria alma, e cada um escolhe, porque Deus deu assim a liberdade. Quem somos nós, se Deus está dando a liberdade, imagina quem somos nós para querer obrigar ou fazer algo nesse sentido. Agora a chuva apertou, eu encerro então aqui a minha leitura no dia de hoje, convidando você a acessar 2 cards que tem aqui, um do dia da leitura anterior, que a gente conclui o segundo Reis, e o outro te leva aos 304 dias da leitura. E se você está aqui pela primeira vez, e não acessou o canal, a ser inscrita no canal, você pode clicar na minha imagem no meio aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários, deixar sua curtida e compartilhar esse vídeo, convidando outras pessoas a estarem aqui conosco. Que Deus te abençoe. 305, se Deus permitir, estaremos amanhã lendo 2 livros. A gente vai ver 2 livros curtos, Obadias e Abacuque. Nos vemos então, Deus te abençoe. Se Deus permitir, até amanhã.